Vera, o público em geral diz o seguinte, bom, não pode haver redução de salário. As pessoas dizem de uma maneira geral por aí. No caso específico do funcionalismo público, é possível reduzir salário? Sabe que essa é uma discussão antiga, né, Heródoto? Porque esse tema tem previsão na Constituição Federal com a regra segundo a qual os vencimentos dos servidores públicos seriam irredutíveis. De fato, isso está previsto no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal e também a própria Constituição Federal foi alterada em 1998, a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000, para prever a possibilidade de exoneração de servidores públicos, na hipótese de os entes federativos não conseguirem arcar com as suas despesas com o pessoal, e também previu a possibilidade de reduzir a jornada dos servidores e, com isso, também haver a redução dos vencimentos ou da remuneração dos servidores. Eu digo que esse tema é antigo porque, de fato, desde 1998, com a Constituição Federal, quando ela foi alterada, e a Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000. Em 2007, aí é que começa o problema, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que expressamente permite que haja a possibilidade de redução da jornada de trabalho com a adequação dos vencimentos à nova carga horária, evidentemente. Esse dispositivo foi questionado pelo PT, foi questionado pelo PSB, se eu não me engano, e foi questionado pelo PCdoB numa ação direta de inconstitucionalidade. Em 2007, o então ministro Sepúlveda Pertence deu uma cautelar que suspendeu a validade desse dispositivo, que expressamente autoriza a redução temporária da jornada de trabalho dos servidores públicos. Muito bem. O que agora os governadores estão fazendo é pedir ao Supremo Tribunal Federal, que deve pautar essa ação direta de inconstitucionalidade, que analisem esse tema com muito cuidado e que revertam a decisão da suspensão cautelar e que validem a possibilidade expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal para viabilizar a redução da jornada, para a redução das remunerações dos servidores públicos. Agora, Vera, tem limite essa redução? Vamos supor que seja aprovado, mas tem limite a redução? Seria 1 hora, 2 horas? Qual seria o limite? Então, essa é uma regra que não está disposta na Constituição Federal, nem na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que existe é uma regra de proporcionalidade. Na medida em que houver a redução da jornada, reduz-se a remuneração dos servidores. Não há limites e também não há nenhum impedimento que o servidor possa buscar um outro emprego para complementar a sua renda familiar. Mas eu posso imaginar, por exemplo, que um funcionário que trabalha 8 horas, a carga de trabalho dele seja diminuída para 4 e o salário também seja cortado pela metade? Sim, a lógica é exatamente essa. O que se imagina, o que a própria legislação permite, é isso que se quer que o Supremo referende, é a possibilidade de os estados que estão com todos os seus limites de endividamento superados, que não têm mais nenhuma capacidade de arcar com as suas despesas com os servidores públicos, que eles possam, ao invés de exonerar os servidores, porque essa é uma medida também possível, prevista na Constituição Federal, está lá no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição, ao invés de exonerar, vamos tomar uma medida menos gravosa, que é reduzir a jornada e reduzir proporcionalmente os vencimentos, na verdade a remuneração, tendo em vista uma carga horária mais baixa. A ideia é essa mesmo. Agora, Vera, mas o Estado pode exonerar uma vez que o funcionário não tem estabilidade? Tem, mas a própria Constituição Federal, lá em 1998, eu vou até pegar ela aqui na minha frente, ela disse assim, que a despesa com o pessoal, ela não pode exceder os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu limites com despesa de pessoal. Se superar esses limites, é preciso adotar medidas. Isso está na Constituição Federal. Medida número 1 é a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e função de confiança. Se ainda assim não for suficiente para atender os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem mais um passinho à frente. Exoneração de servidores não estáveis. E ainda assim, se isso não for suficiente para dar
cumprimento aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, aí então vem o tal parágrafo 4º que eu mencionei do artigo 169, que diz que o servidor estável poderá perder o cargo, desde que haja uma motivação e uma norma de cada uma das esferas federativas que estão descumprindo os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vera, acho que depois dessas suas explicações tão claras e didáticas, o pessoal, os funcionários públicos vão começar a se movimentar. Olha lá. Porque olha, a situação não tá fácil, hein? Não está fácil. E o que a Constituição foi alterada exatamente, olha, como você bem disse, faz 20 anos. E só agora que esse tema está entrando na pauta. E é curioso, porque essa ação direta de inconstitucionalidade do ano de 2007, que foi proposta por esses partidos tradicionalmente de esquerda, a gente olha no site do Supremo Tribunal Federal e existe o que nós no mundo jurídico chamamos de amicus curiae, que são aqueles que podem aderir ao processo e manifestar-se a favor ou contra da tese ali estabelecida. E é curioso porque nessa ação direta, quem quis aderir a essa tese, quem são? São as corporações que querem manter o seu direito de ter a estabilidade, inclusive quando não tem dinheiro para pagar. Vera, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Muito obrigada. Boa noite, Heródoto.